Agora, Isabel, se essa discussão ela vai se arrastando, vai sendo jogada lá para frente, quando ela acontecer tem que ser rápida. E aí tem que ter articulação política também. Qual que é o alinhamento nesse momento da equipe econômica e equipe política do governo? Carol, até aqui, pouco é feito em relação à não aprovação do orçamento, porque a lei já traz mecanismos justamente para que a máquina não pare, para que o país continue funcionando. Mas, de fato, você ficar protelando essa análise não é uma mensagem muito positiva. Agora, o alinhamento é para tentar, logo depois das eleições nas mesas da Câmara e do Senado, já colocar mais gás nessa discussão. O próprio relator do orçamento, ele não tem ainda nenhuma reunião prevista, por exemplo, com a equipe do ministro Fernando Haddad. Ele diz que isso só deve acontecer depois, de fato, da retomada do ano legislativo. Então, esse mês de janeiro, a coisa vai se dar, sobretudo, a um nível de executivo. E aí tem alguns pontos que o ministro Fernando Haddad deixa claro. Por exemplo, Carol, eles precisam trazer ali uma espécie de regulamentação em relação às medidas do pacote de corte de gastos que foram aprovadas no final de 2024. Isso foi discutido ontem em uma reunião de Haddad com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e chamou muita atenção, Carol, porque os dois fizeram questão de descer juntos e falar com os jornalistas, já era de noite, lá na porta do Ministério da Fazenda. Por que chama a atenção essa cena dos dois lado a lado, sorridentes e mostrando um alinhamento? Porque no passado, os dois tiveram ali algumas divergências que são naturais, Carol. Não necessariamente a gente precisa problematizar isso. Um responde pela ala econômica, pensa ali, sobretudo, com o olhar de você trazer medidas para arrecadar mais, e o outro responde pela ala política. Então, em algumas discussões, a exemplo do próprio arcabouço fiscal, que foi uma marca já da gestão do ministro Fernando Haddad, discussão sobre as BETs também, houve ali muito claro uma divergência entre o Rui Costa, que também é economista, vem do campo da economia, então tem esse olhar técnico também, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E em alguns momentos eles foram provocados a falar sobre isso. O Rui Costa até brincou, olha, só falta a gente estar ali morando na mesma casa, não tem nada disso. Mas são divergências que são naturais ali, porque tem hora que a política fala mais alto, tem hora que não tem como, é a economia que tem que falar mais alto. Então, essa imagem dos dois juntos me chamou bastante atenção ontem, porque traz ali uma espécie de repaginação das relações. E Rui Costa é um ministro muito empoderado pelo presidente Lula, é um ministro visto como bastante técnico, por mais que haja queixas no Congresso Nacional a respeito da atuação do ministro Rui Costa, ele é uma figura muito bancada pelo presidente da República para continuar fazendo o seu trabalho. Então, a Casa Civil, ela perpassa ali por uma relação com todos os ministérios. E é importante que haja esse alinhamento já na largada para você passar ali mensagens um pouco mais tranquilizadoras em relação a esse relacionamento e o governo já iniciando esse ano de 2025 trabalhando em relação a essas questões. Então, vai ter muita discussão ainda, por exemplo, sobre as emendas, como é que isso vai conversar com o orçamento de 2025, mas essas discussões vão ganhar mais corpo realmente quando as atividades no Congresso Nacional forem iniciadas. Carol.